eu gosto do Otávio, porque o Otávio ele é diferente. Ele falou gramado do Maracanã. Ele é um brincalhão. É o pasto do Maracanã. Vamos entrar nesse assunto agora, então. Ó. Maracanã deve fechar por pelo menos 20 dias por problemas no gramado. Pasto. Quem assistiu ao jogo Vasco contra Atlético Mineiro no domingo já viu que a situação do gramado do Maracanã era vexatória, assim, vergonhosa a situação. A gente tem imagens aí na tela. Deixa eu dar meu boa noite também para um cara que entende muito de gramados, né? Já encarou gramados melhores e até piores do que esse do Maracanã aí. Inclusive, meteu gol de falta no Maracanã que foi invalidado, eu lembro bem, eu tava por lá. Douglas, meu maestro Douglas. Boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que nos acompanham. Porra, o gramado... É que depois da chuva ele piora mais ainda, né? Olha isso aí, Ele já tava ruim há algum tempo. Olha isso aí. E aí, após a chuva, após o jogo, aí complica mais. Já era para ter fechado antes, né? Já teve um ofício da própria Conmebol, né? Sinalizando Flamengo e Fluminense, administradores aí do Maracanã no consórcio, né? Sobre o estado do gramado nessa Libertadores. Lembrando que a final da Libertadores será no Maracanã. É o palco da final. Por enquanto, né? Se não arrumarem o gramado, eles trocam o estádio. Bruno Formiga, boa noite pra você, tudo bem, ô Formigoni? Tudo certo, diferentemente do gramado do Maracanã, né? Você tem uma questão de gestão que ela é problemática e não é de hoje, né? O Maracanã já foi gerido por empresa, o Maracanã já foi gerido pelo Estado do Rio de Janeiro, o Maracanã hoje é gerido por um consórcio e no final fica o é de todo mundo e não é de ninguém. E aí esse não é de ninguém e é de todo mundo ao mesmo tempo, no final das contas gera pouca responsabilidade das partes. Total. E é um problema que foi se acumulando, que no final das contas a chuva só coroou toda a pataquada que vem sendo feita no gramado do Maracanã. E aí não dá nem para falar, putz, mas com o volume de chuva não tem como. Assim, a gente fez o Campeonato Paulista no começo do ano e a gente viu, por exemplo, o Morumbi passar por situações de chuvas torrenciais em São Paulo e o gramado resistir muito. E aí a gente entra em uma parada, às vezes, que é um movimento que em alguns países ele tem recuado, por exemplo, na Holanda. No Brasil ele começa a crescer. Tem gente que critica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas essa é a solução. Mas no final das contas, assim, é mais prático, às vezes mais barato e de mais fácil manutenção o gramado misto com o sintético, ou só sintético, ou gramado misto, como é no caso. E aí você tem alguns, né? Você tem o gramado do Corinthians, que é 90-10 ou 80-20, o gramado do Palmeiras, o Atlético, e isso vai se espalhando, porque assim, muitos são incapazes de manter algo que exige mais cuidado mesmo. É um negócio natural, exige cuidado, exige um transporte. Às vezes, a gente viu agora na FC Series, o gramado sendo transportado de uma cidade para outra, nos gramados americanos. Todos os jogos que a gente fez nos Estados Unidos, todos os gramados embaixo eram gramados sintéticos. De 2 ou 3 dias antes do jogo se coloca grama natural. Ou eles possuem também tecnologias em que, nos mais modernos, né, em que a grama abaixa e aí eles botam outra superfície por cima do gramado. Agora aí o gramado não sofre com Você morou no Rio, climáticas e tal. Eu morei no Rio, Douglas morou no Rio, Formiga também. Qual é a distância do Mário Filho para o estádio do Botafogo Newton Santos? Qual é a distância? A distância em Os quilometragem 20 quilômetros? eu não vou saber. Eu acho até que menos. Eu acho que não deve dar nem 10 quilômetros. Talvez demore um pouco por causa do trânsito do dia do jogo. Do Engenho de Dentro pra Tijuca ali, pro Maracanã, deve dar por aí. Então tá bom. E São Januário é mais próximo ainda do Maracanã. Não, São Januário não vai valer para o exemplo que eu vou dar aqui. Então o pessoal do consórcio, não sei o quê, falar uma coisa, eu vou dar conselho de graça, devia cobrar para dar conselho para vocês. Tirem a bunda de onde vocês estão aí, vão até o Newton Santos, dá uma olhadinha no gramado que tá lá, que é o tapetinho, e coloca um gramado igual no Maracanã. Acaba esse problema. Será que é tão difícil assim acabar com o problema do Maracanã? Não é de hoje que tem problema no gramado. 8,7 quilômetros. Agora, 6,5 que o trânsito é horroroso. Quanto tempo? Está dando 19 minutos. 19 minutos. Aqui pela linha amarela. Eu vou falar. E tem os batedores mas tá dando só 19 minutos. Ô, Formiga, é só ir lá e ver o gramado que tem lá, que é espetacular, colocar o gramado igual no Maracanã, acaba o problema. Já que a gente tá falando de Rio de Janeiro, é pra lá que a gente vai agora. Monique Danello, seja muito bem-vinda ao Último Lance, Monique, trazendo mais informações pra gente sobre a situação do gramado do Maracanã, né? Quais foram os desdobramentos hoje? Maracanã vai ficar fechado por quantos dias? Como é que vai ser o esquema aí para melhoria do gramado do Maracanã, Monique? Bem-vindo ao Último Lance, boa noite para você.
Obrigada, Otávio. Boa noite para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. Estava ouvindo o Ricardinho falar, Ricardinho, e aí eu acho que é uma discussão que a gente pode entrar depois. Primeiro vamos falar do Maracanã, mas a questão é que Flamengo e Fluminense não são a favor da troca por um gramado sintético, né? A gente pode lembrar aquela última entrevista coletiva do Marcos Braz, que ele fala que gramado sintético é outro esporte, que recuperação dos atletas é diferente. Então, assim, isso é uma outra discussão para depois, mas pelo menos até o dia 23 de outubro desse ano, o Flamengo e o Fluminense têm o termo de permissão de uso do estádio. E como não há uma data marcada para a licitação do Maracanã, tudo caminha para que após o dia 23 esse termo seja renovado nos mesmos moldes. E aí os dois clubes que administram Flamengo e Fluminense, eles não são a favor, pelo menos essa é a posição nesse momento, de uma colocação de grama sintética no Maracanã. Mas, enfim, isso é um outro ponto, só para complementar, porque o Ricardinho levantou essa bola. A questão, Otávio, de momento, né? A gente acompanhou ao longo da semana passada uma guerra muito grande, né? Quase um cabo de guerra, lembra? Aqueles que a gente brincava quando era criança, um puxava a corda de um lado, outro do outro, até definir onde o Vasco ia jogar. Era quinta-feira e tinha liminar caindo para cá, liminar caindo para lá, e aí se confirmou a partida no Maracanã. Calhou de ser um dia que o tempo mudou aqui no Rio de Janeiro, tinha previsão de chuva, e aí a chuva castigou ainda mais o gramado. O que o Fluminense usa, por exemplo, na nota que o Fluminense soltou agora à tarde, que também foi citado pelo consórcio do Maracanã na manifestação de mais cedo, é que não existe a menor necessidade de jogar duas partidas no intervalo de menos de 15 horas no mesmo estádio. E aí a gente pode até trazer como exemplo, a Aline Nastari, por exemplo, esteve no jogo do Flu no sábado à noite, e ela estava me contando lá no dia que tinham funcionários que ficaram praticamente direto, porque até acabar toda a movimentação lá no pós-jogo do Fluminense, para a chegada das pessoas para o início da movimentação no domingo para o jogo Vasco e Atlético Mineiro, alguns funcionários de limpeza, funcionários de staff, preferiram ficar direto, porque foi realmente um espaço muito curto entre um jogo e outro. Então essa foi uma dos argumentos usados como algo que prejudicou muito o gramado. A gente viu, acho que naquela pequena área onde o Léo Jardim estava defendendo no segundo tempo, estava dramático, assim, uma coisa horrorosa. E aí agora o Maracanã informa que vai fazer essa paralisação de pelo menos, Otávio, 20 dias. O Fluminense até se manifestou na sua nota, que foi uma nota diferente da do Maracanã, dizendo que foi uma paralisação que não estava prevista. E aí essa paralisação inicial é de 20 dias, só que nessa semana agora o Maracanã está fazendo nesses dias do consórcio, junto com os clubes, uma força-tarefa muito grande para tentar recuperar o campo a tempo, porque quinta-feira o Fluminense enfrenta o Olímpia pela Libertadores e no sábado o Flamengo enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. São os dois últimos jogos. Fecha no dia 27 de agosto, no domingo. E aí, quando eu falo pelo menos 20 dias fechado, é pelo seguinte: no início da próxima semana, está previsto ali para segunda ou terça, teremos o sorteio da final da Copa do Brasil. Se o Flamengo tiver sorte ali nas bolinhas e for definir e decidir em casa, o Flamengo só joga a final da Copa do Brasil em casa no dia 24 de setembro. E aí, ao invés de ficar fechado até o dia 16 de setembro, o Maracanã iria ampliar esse período para garantir uma condição ainda melhor para o gramado para essa segunda final da Copa do Brasil. E aí, nesse período, temos o jogo entre Fluminense e Fortaleza no dia 3 de setembro, o Flamengo e Atlético Paranaense pelo Brasileiro no dia 13 de setembro, e aí se empurrar um pouco mais para segurar para essa final de Copa do Brasil, o Fluminense ainda teria que alterar também o Fluminense Cruzeiro do dia 23 de setembro. Então, no momento, essa é a situação, força-tarefa para recuperar para quinta e sábado, e depois pelo menos 20 dias sem Maracanã. Vou devolver para vocês aí que tem muita coisa para a gente falar. Tem também ainda um outro detalhe da Conmebol que já dá para a gente trazer aqui também, envolvendo o final de Libertadores. Então, o imbróglio é grande, viu, Otávio? Monique, me parece que continua, como você usou o termo aí, de cabo de guerra, né? De determinados puxando de um lado, outros do outro. Acho que a Monique trouxe ali 2 pontos. E o primeiro deles, que na verdade foi o segundo que ela trouxe,
a nota do Fluminense, né? Que culpa um jogo 15 horas depois do jogo do Fluminense, que foi no sábado, Fluminense e América Mineiro no Maracanã, o jogo do Vasco às 11 da manhã contra o Atlético Mineiro. E assim, eu acho que, na minha visão, isso é uma terceirização claríssima da culpa. Eu acho que todos nós aqui visitamos o Maracanã há anos atrás e vimos 3 jogos até no mesmo dia no Maracanã. O gramado era um gramado natural e o gramado sempre foi bom do Maracanã. Então eu ia no Maracanã, moleque, eu via preliminar, eu via um jogo de um clube grande e logo depois, no Campeonato Carioca, tinha outro jogo de clube grande. Você tinha 3 jogos no mesmo dia, rodada dupla e preliminares. No dia seguinte, a mesma coisa. E isso não era motivo pro gramado estar ruim. O fato do Fluminense citar isso é para tentar jogar, de certa forma, a culpa pro Vasco ter usado o gramado do Maracanã no domingo. O Vasco solicitou o adiamento do jogo para mais tarde. O jogo foi às 11, o Vasco pediu para que o jogo fosse às 6 da tarde. A reclamação, ela não é nova, conseguiu. Ela não é nem desse ano. Lembra que o Gabigol já teve lesão no Maracanã, no tornozelo, por conta de buraco no Hoje no tem uma entrevista do Ganso, inclusive. Tem uma entrevista do Ganso hoje. Aquela confusão pós-Fortaleza, que depois acabou em briga com o Braz e multa e tantantã. Começou com o negócio do tornozelo, né? Total. E o Vasco, por exemplo, a última vez que tinha jogado no Maracanã foi na segunda rodada. E tem uma outra coisa que a Monique falou aí. Então, nesse intervalo, nem Fluminense, nem Flamengo jogarão na cidade do Rio de Janeiro. Porque eles não querem jogar no gramado sintético. Então não vão poder jogar lá no campo do Botafogo. Nem se não tivesse. Eu duvido que essa altura do campeonato o Vasco ia ceder São Januário ou para um ou para outro. Depois ter que pedir liminar para jogar no Maracanã. Então vão ter que procurar lugar para jogar. E, tá bom. Tá tudo. Vai lá pra Brasília. Ainda sobre a terceirização da culpa... Já tem o plano. A Monique vai trazer esse plano pra gente. Mas ainda sobre a terceirização da culpa, em janeiro, o Vasco tentou entrar no consórcio. Não deixaram. E não deixaram o Vasco fazer parte do consórcio. O Vasco disse, a gente quer 10 jogos no Maracanã ao longo do ano. 10 datas. E não permitiram. E aí é o outro ponto que a Monique trouxe na abertura ali dos argumentos dela e das informações que ela trouxe. Essa TPU, que é um termo de permissão de uso, ela vai estar para ser renovada em outubro pela 10ª vez seguida de maneira automática. Sem que o governo do estado do Rio de Janeiro abra um edital para que alguém faça uma concessão do estádio do Maracanã. Um equipamento público que custou 1,3 bilhão, 1,5 bilhão praticamente de reais, e que hoje, pelo um termo de permissão de uso, você só é obrigado, a quem gere, quem tem o termo, a gastar ali 400 mil reais por mês. E um equipamento que custou 1,5 bilhão dos cofres públicos e de todo mundo que paga imposto no Rio de Janeiro. Da importância do Maracanã. E vou te falar assim, por que não é lançado um edital para que o Maracanã seja de fato utilizado para o povo carioca, para que tenha um gramado bom, para que tenha show, para que seja um equipamento público do tamanho que é o Maracanã? E assim, eu já vi outras situações de estádio parando para resolver gramado em meio de temporada. Normalmente os paliativos mascaram, mas não resolvem. E vou te falar, em 20 dias ou em 25 dias, tem que ser muito bem feito para dizer que o problema foi resolvido. Acho difícil, e vou te falar, pode até resolver a curto prazo. Corre o risco de chegar na final da Libertadores ruim de novo. E aí é uma parada que é vexatória do ponto de vista da região, né? Porque você apresenta para o mundo ou para a América do Sul uma final no estádio mais emblemático com o gramado passando com a imagem que passa agora. Mas nesse caso aí não acontece, porque a Conmebol age e gasta o dinheiro que for para conseguir para consertar o gramado pontualmente para aquilo ali. Se o Fluminense passar a semifinal, não tem data? Não vai ter data nesse fechamento aí? O Fluminense avançar? Não. De Libertadores, se eu não me engano, não. Não? As semifinais são mais adiante. Porque mexeu, né, no calendário. No final da Copa do Brasil, mexeu para poder acomodar as datas da Sul-Americana, daquela fase antes do mata-mata da Sul-Americana ali. E aí teve que alterar, então a Conmebol e CBF tiveram que mexer ali para alterar e aí avançou com a Copa do Brasil. Tanto que o meio de semana do dia 13, por exemplo, é Campeonato Brasileiro, que é esse jogo Flamengo e Atlético Paranaense. O ponto da Conmebol, Formiga, só para completar,
Nessa quinta-feira vai ter visita da Conmebol no Maracanã. Eles têm feito visitas regulares, né, de vistoria do equipamento por conta dessa final. E aí já tem um outro imbróglio que é a Conmebol deseja ter o estádio nas mãos 20 dias antes da final, que é no dia 4 de novembro. Então seriam 20 dias antes para justamente ajustar o gramado. E aí, se a gente lembrar, em 2020, naquela final Palmeiras e Santos, a Conmebol também assumiu o estádio antes e o Maracanã conseguiu ficar com um gramado absolutamente diferente para aquela decisão. Então, assim, pontualmente para a final, a Conmebol, ela sempre mexe no equipamento e faz todas as melhorias necessárias e emprega o investimento que for necessário. Então, assim, acho que, é claro, a Conmebol tem uma preocupação, vai acompanhando todo o andamento e precisa ter o Maracanã nas mãos com 20 dias de antecedência para garantir justamente isso que você falou, que tenha um gramado à altura de uma decisão de Libertadores. Aí já é um outro ponto, porque Sim. Flamengo e Fluminense têm controvérsias com relação a isso. E a permissão do estádio termina no dia 23 de outubro. Aí depois do dia 23, tem que ver se vai renovar automaticamente ou como é que vai ficar. 23 já estaria na janela ali para a Conmebol pegar o estádio, pensando numa final de 4 de novembro. Não vai ter ninguém responsável pelo estádio. Eles vão renovar pela 10ª vez, de maneira precária, o uso do Maracanã. Isso é algo que eu não consigo engolir, cara. Eu não consigo deglutir isso. É um problema claramente político do Estado do Rio de Janeiro. É uma bagunça, É um problema político do governo do Estado do Rio. É uma bagunça. É totalmente político. Porque desde 2019, o Maracanã está nessa condição. O termo de permissão de uso é um termo precário. É o mesmo termo que um ambulante vai ter o mesmo termo para usar um equipamento público, uma praça e tal, e explorar aquilo comercialmente. É o mesmo termo. Flamengo e Fluminense têm esses termos para administrar o Maracanã. É muito ruim e assim, investindo um valor insuficiente para manutenção à altura do equipamento, isso está claro. O contrato anterior, que era o da Odebrecht, previa 400 milhões por ano. Aí tem vários outros problemas que foram, inclusive, que tiraram a Odebrecht, de termos de ficar devendo, de dívidas e todo o problema que a Odebrecht passou com o Maracanã e realmente estava não estava saudável aquela condição. Hoje, o Castelão passou o que se pede no também. TPU são, pelo menos, né, 400 mil reais por mês de investimento em melhorias do Maracanã. O estádio Castelão passou por um problema parecido também. Você sai de 400 milhões ano para 400 mil mês. E não é coincidência, assim, a Munique já fez vários jogos no Castelão, de uns tempos para cá isso piorou, mas assim, Maracanã e Castelão sofrem com a mesma coisa. Um gramado que não consegue ficar bom, pô. E em termos de gestão e administração e problemas, tem histórias muito semelhantes. Assim, de caminhadas muito parecidas. O argumento ser a quantidade de jogos no Maracanã. 55 até agora, Otávio, só pra gente pontuar aí pra quem tem a curiosidade. Assim, essa não pode ser uma desculpa pra se escorar pro gramado do Maracanã tá do jeito que tá, pô. E não é de hoje. O problema é que não é de hoje. O problema do gramado do Maracanã já acontece há muito tempo. Há muito tempo. Eu não sei se tem mais problema no gramado ou mais reforma no Maracanã. Um dia eu vou chegar a essa conclusão. Mas assim, eu também acho que não é desculpa. Dá para gerir, mas o Maracanã, o Castelão, esses modelos de estádios públicos, eles têm sido cada vez menos usados, né? A maioria dos times tem os seus estádios e comporta só os jogos dos seus times. No caso do Castelão, por exemplo, ele tem que comportar jogo do Ceará, do Fortaleza. Não tem acontecido, mas você acha que a saída do Maracanã pode ser virar um estádio de jogos mais esporádicos, de ocasiões? É porque eu não sei quanto tempo vai demorar para o Flamengo ter seu estádio, para o Fluminense ter o seu estádio, mas a tendência é que o Maracanã seja como o Wembley é. É que o Pacaembu está passando por uma situação... E terá gramado sintético. Eu não sei como é que vai ser o novo Pacaembu. Mas eu não acho que é conflitante existir o Pacaembu e os quatro terem seus estádios, como o Santos tem e todos os 3 da capital. Terá a Portuguesa tem também. E a Vila vai ser reformada pela Com um gramado sintético Com gramado sintético. Então, assim, é uma tendência que eu não sei se vale brigar. E o Maracanã comportar vezes 2 ou vezes 3 jogos em relação a outros estádios, como é o caso do Maracanã. O Mineirão tem isso também. O Castelão, o Mineirão também. E não é coincidência que são gramados problemáticos. Porque, assim, o modelo é cada vez menor. O estádio do Inter tem jogos do Inter. O estádio do Grêmio tem jogos do Grêmio. O estádio do... E esses, coincidentemente, têm os melhores gramados do país.
O do Inter, o gramado, pouca gente reclama. Ninguém reclama do gramado São Paulo do Palmeiras. É espetacular. Ninguém reclama. O Morumbi, pouquíssima reclamação. O Corinthians... Mas aí, se a gente pegar um exemplo... Também, né? Sim. Se a gente pegar um exemplo da Europa, o Giuseppe Meazza, o San Siro, recebe jogos do Milan e da Inter de Milão. Recebeu durante muito tempo. Recebeu. Também é um modelo raro. Raro. E o gramado sempre ficou bom. O Estádio Olímpico de Roma também é a mesma coisa. Só que assim, é um modelo raro, vai passar por reforma agora profunda, mas aí a gente tá falando de clima diferente, é outra coisa, né? De outro calendário, né? Lá também eles jogam. Eu quero saber onde vão jogar os dois, sem ser o Maracanã, isso que eu quero saber. Ô Monique, como é que tá esse plano aí para Flamengo, para Fluminense, nesses próximos dias, assim, a curto prazo, né? Para os próximos compromissos aí do rubro-negro e do tricolor, hein? Nenhum dos clubes tem nada fechado ainda, Otávio, mas o Fluminense planeja levar o jogo contra o Fortaleza no dia 3 para Volta Redonda, lá para o Raulino de Oliveira. Esse é o plano. Por enquanto, o Fluminense trabalha com essa possibilidade. No início da próxima semana, sabendo como vai ficar a condição da Copa do Brasil, aí a gente vai entender se vai estender ou não esse prazo do Maracanã. E o Fluminense talvez possa ter que mexer em mais um jogo, que seria o do Cruzeiro no dia 23. E o Flamengo fez uma consulta ao Corinthians para mandar o jogo do dia 13 de setembro contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O Flamengo acredita que tem uma boa relação entre as duas diretorias, leva em conta também, obviamente, a condição do gramado, e o Corinthians já cedeu, não sei se vocês vão lembrar, para um Fla-Flu na Copa América de 2021, quando o Maracanã estava fechado, era mando do Flamengo, e Flamengo e Fluminense jogaram esse Fla-Flu na Neoquímica Arena. Não tem nada avançado, o Flamengo ainda aguarda um retorno do Corinthians, foi apenas uma consulta, mas em contrapartida o Flamengo já tem uma carta na manga, que é o Mané Garrincha, que é um estádio que está sempre ali meio que disposto a receber... O gramado não é bom também não, hein? Mas é uma opção que o Flamengo tem aí na mesa para jogar esse jogo do dia 13 de setembro, mas fez essa consulta. E onde o Flamengo se sente mandante, né? Eu acho que isso é importante, porque o Mané Garrincha é um palco que o Flamengo se sente mandante, já está acostumado a jogar lá com muita torcida. Mas se jogar na Neoquímica Arena, vai ter a Neoquímica Arena lotada, como uma época o Flamengo jogou, mas também não tem o costume de jogar lá como mandante. Não tem, mas o Flamengo também jogou duas ou três vezes no Pacaembu, há um tempo atrás também, né? Fez jogos no Pacaembu também. O Pacaembu está fechado hoje. E aí aguarda essa sinalização do Corinthians, que ainda não deu nenhuma resposta. Então seriam as opções que o Flamengo tem. Vale lembrar, né, que é um jogo que é exatamente anterior à primeira final da Copa do Brasil, que a gente ainda não sabe os mandos, mas seria o jogo da quarta-feira, 13 de setembro, exatamente antes da primeira final, que é no dia 17 de setembro. Então, os clubes vão se movimentar aí nos próximos dias para definir esses palcos, enquanto também a CBF se movimenta para confirmar o sorteio e aí todo mundo tem uma noção melhor de programação para esse mês de setembro. E o Fluminense também habituado a jogar no Estádio do Trabalhador, né? No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, lá no Vale do Aço. Se esse primeiro jogo do... se o primeiro jogo da final da Copa do Brasil for no Maracanã, joga no Maracanã ou já vai estar fechado? Isso. Joga no Maracanã. Aí vai ficar fechado até 16 de setembro, que é o sábado, e aí vai voltar com o jogo da final, o gramado sendo preparado para isso. A final for 24... Se o Flamengo jogar o segundo jogo, aí eles vão segurar a semana inteira para voltar só no 24, entendeu? Tava tentando entender essa logística, como é que o Flamengo vai fazer, porque tem o jogo com o Atlético Paranaense, aí tem o jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, o jogo seguinte é contra o Bahia lá. É fora, é um jogo fora. Então, mas pela logística, o Flamengo, se pegar mesmo jogar na Neoquímica Arena, tá torcendo para fazer o primeiro aqui, né? Porque já fica em São Paulo direto, né? Da quarta para jogar o primeiro. Eu acho que não fica, Ricardinho. Eu acho que não fica, porque como o Flamengo viaja de voo fretado e eles preferem usar a estrutura do Ninho, eles saem assim que o jogo acabar e depois viajam. Mas, de qualquer maneira, certamente eles estão torcendo para fazer o primeiro jogo aí. Todo mundo quer fazer o segundo jogo da Copa do Brasil em casa. São Paulo também quer, né? Tem torcedor do Corinthians que fala que é melhor o Flamengo mandar na Neoquímica Arena, porque o São Paulo costuma tremer pro Corinthians lá, Douglas. Mas será que tá tem boa ainda do Corinthians falando isso já, pô. Eu costumo escutar nos bastidores que esse é o sorteio mais importante dos últimos tempos, especialmente do lado de cá dos rubro-negros depois desse ano tão complicado. Sério.